Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas funções que a gente pode utilizar nos cálculos avançados que tem algumas funcionalidades bem específicas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos aplicáveis para poder explicar as funções para vocês, certo? Então a primeira função que eu vou falar vai ser a de calcular somente valores visíveis dentro de uma tabela. Por que essa função é útil? Vamos lá. Eu tenho duas tabelas idênticas aqui no meu dashboard, que basicamente contém uma drill data e o faturamento valor. Na primeira, vocês podem ver que todos os valores estão dispostos e a soma dos subtotais e do total está correta. Já na segunda, a gente pode ver que tem alguns valores que estão escondidos e mesmo assim, o subtotal e o total ainda mantém o cálculo, total, considerando os itens invisíveis. Para vocês verem, eu basicamente coloquei nessa segunda tabela, tá? Um agente de visibilidade, retirando todas as linhas em que o valor de faturamento fosse menor que 5 milhões, só para a gente ter uma boa margem aqui para poder ver. Então, se eu quiser, por exemplo, nessa segunda tabela, calcular um total somente para os valores visíveis, como é que eu posso fazer isso? Posso vir aqui em cálculos, vou vir em cálculos avançados, vou clicar com o botão direito e vou inserir uma linha. No nome da minha linha aqui eu vou colocar só total visível, para ficar exemplificado. E no meu zero eu vou colar aqui essa opção, tá? Então aqui, exemplificando para vocês, a gente tem o sum, que é para somar os valores, certo? Eu tenho um zero, já que como eu estou como linha, o nível da dimensão não importa. Então, sempre lembrando que essa primeira informação é sempre relacionado à coluna, tá? A dimensão. Como eu estou aqui com uma coluna só, a coluna não importa. E aí, caso eu tivesse mais de uma coluna, eu coloco o zero para ele recalcular coluna a coluna, tá? Esse total. Já na linha, como eu quero um total de todas as linhas que são visíveis, eu coloco um AL para ele pegar todas as linhas e coloco um V entre parênteses para ele pegar todas as letras que são visíveis, certo? E por último, M1, que é o faturamento valor. Vou colocar aqui o OK. E a gente pode ver que o total visível ele já está diferente do meu total normal, tá vendo? E a gente pode utilizar esse cálculo divisível não só em linhas, tá? A gente pode incluir ele também em colunas, caso a gente queira fazer um cálculo específico somente com os valores visíveis, a gente consegue fazer isso. Outro exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, é caso eu insira aqui, por exemplo, o faturamento, o valor de custo. Eu vou inserir aqui o valor de custo. Aqui ele vai repetir, né, o total visível para cada medida, tá? Então eu vou só tirar o total visível aqui, como a gente já testou ele, eu vou tirar ele aqui rapidinho. E vou fazer o seguinte, como aqui eu tenho alguns valores escondidos, eu vou fazer uma divisão aqui. Vou vir aqui em cálculos, definir a minha tabela, né? Venho aqui em cálculos, vou em cálculos avançados, inserir coluna, vou colocar aqui custo por faturamento. Vou pegar aqui e selecionar o meu custo dividido pelo meu valor. Antes disso eu vou só colocar aqui um if, né? Para caso o meu valor seja igual a zero, para ele me retornar zero. Se não, ele vai me retornar o cálculo, tá? A gente faz isso aqui, como a gente já explicou em alguns outros vídeos, para evitar que ele tente calcular por zero, caso a linha do divisor seja igual a zero, e aí evitar de dar erro matemático na tabela, tá? Então eu vou dar um OK aqui para ele calcular, né? Ele vai vir em decimal. E aí se eu expandir, a gente pode ver que ele vai fazer o cálculo do custo por faturamento, inclusive nos que estão invisíveis, tá? Então ele vai pegar as linhas que estão invisíveis para fazer esse cálculo de subtotal. Caso eu queira que ele não pegue, eu posso voltar aqui em cálculos avançados, editar coluna, e vou colocar aqui, se for visível,
Vou trocar aqui por um all. For visível, né? E aí ele vai me fazer o cálculo total, né, do meu custo por faturamento, mas só com os números que eu tenho visíveis, certo? Então isso é bem útil, principalmente para quando a gente tem algum valor escondido e a gente não quer considerar ele nos nossos cálculos. A gente pode usar esse vizinho que ele considera somente os visíveis, perfeito? Bom, agora indo para a segunda parte do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue realizar cálculos considerando a hierarquia da nossa drill. Então aqui no primeiro exemplo, eu tenho basicamente uma drill data YMD, né, que me mostra o ano, o meu faturamento e o valor, e eu consigo expandir aqui, por exemplo, para ficar com um mês. Se vocês repararem, eu tenho aqui na minha última coluna, uma coluna chamada Row Level, que me mostra o nível da linha da minha drill. Então, aqui em 2024, ele me mostra o 1, que é o primeiro nível da minha dimensão. E no mês, todos os meses ele me mostra 2. E se eu expandir aqui em janeiro, por exemplo, ele me mostra 3. E aí, se eu tiver um quarto nível, um quinto nível, ele vai me mostrando o quarto nível e o quinto nível. Como é que eu faço para aparecer esse row level? Bem simples. Eu venho aqui em cálculos, nessa mesma tabela que eu já fiz, vou clicar para editar a minha coluna, tá? Detalhe importante. Quando eu falo de row level, nível de linha, eu só consigo aplicar isso se ele tiver ou como coluna ou como medida, tá? Eu não consigo aplicar como linha, porque o nível da linha, se eu fizer o cálculo pela linha, o nível da linha vai ser sempre o mesmo, ele não pega na dimensão. Então, quando eu falo de row level, ele sempre tem que vir como uma coluna, tá? Esse cálculo. E aí, clicando aqui para editar, a gente tem que é basicamente um row level, igual eu escrevi aqui no topo, com um parênteses vazio. Então, vou até refazer aqui para vocês. Row level, parênteses vazio. Não, ok. E aí ele vai pegar o meu cálculo. E aí aqui, por que que é interessante eu ter esse controle? Porque se eu quiser, por exemplo, vou vir aqui, inserir uma nova coluna. E vamos supor, por exemplo, que eu queira multiplicar o primeiro nível por 1, multiplicar todas que estão no segundo nível por 2. Eu consigo fazer um if considerando o nível da minha linha. Então eu vou colocar aqui teste, né, na minha coluna. Vamos supor aqui que eu queira, no primeiro nível, todos os valores que tiverem no primeiro nível, eu vou multiplicar por 1. Então eu vou pegar aqui, vou construir um if, né? Então eu vou colocar if, vou clicar em cima do valor do meu faturamento, para ele pegar já. Na verdade, não vou pegar o valor do meu faturamento, eu vou pegar o meu valor da minha linha, porque é ele que eu vou usar como referência. Então, se o valor da minha linha for igual a 1, ou seja, se eu estiver no primeiro nível de linha, eu vou multiplicar DEM, né? DEM. Vou multiplicar o valor do meu faturamento por 1. Vou adicionar outro if. Vou colocar else if. O valor do meu faturamento, na verdade, o valor da minha linha, né? Então eu vou colocar. Se o valor da minha linha for igual a 2, então eu vou multiplicar o meu valor de faturamento por 2. Caso o valor da minha linha seja igual a 3, eu vou multiplicar o valor do meu faturamento por 3. Caso ele não esteja em nenhuma das opções, eu vou pedir para ele colocar 0. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente considerei, caso o valor da minha linha, né, o nível da minha linha, que basicamente significa a hierarquia da minha dimensão. Então, por exemplo, em 2024 eu tenho nível 1, 2025 eu também tenho nível 1. Só que a gente pode ver que conforme vai expandindo os meses, o meu nível já está 2, porque é o segundo nível da minha hierarquia. Então, eu basicamente pedi para ele verificar se em qual nível de hierarquia a linha está, e a partir disso ele multiplica o meu valor. Vou confirmar aqui, e aí a gente pode ver aqui, else, aqui ele pediu, aqui ele disse que falta um tem, né, então 10, 2, aqui ó,
else if. Perfeito. Perfeito. Faltava só um ifzinho. E aí, agora, a gente pode ver que, por exemplo, a minha primeira linha continua vezes 1, e a partir da minha segunda linha, ele já está vezes 2. E se eu pegar e expandir para uma terceira linha, ele vai estar com o meu valor vezes 3, obviamente porque foi essa condição que eu defini. Então, isso aqui é muito legal para caso a gente precisa fazer cálculos diferentes dependendo do nível de hierarquia, certo? E interessante mostrar que também funciona para colunas. Então, aqui eu tenho, vou expandir aqui, tá? E eu tenho aqui o meu call level, se vocês verem aqui, vou até mostrar aqui em cálculos avançados. Essa última linha é uma linha calculada, é uma outra tabela, tá? Sem dimensão nenhuma. Na verdade, ela tem só a dimensão de data, drill data também, que como coluna dessa vez, tá? Ela não tá como linha. Vou clicar com o botão direito, editar linha, a gente tem aqui o call level e entre parênteses, e ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o row level, ele vai contar o nível da coluna. A diferença é que, por contar o nível da coluna, eu preciso inserir esse cálculo como uma linha, porque aí ele vai funcionar e vai ler as colunas conforme necessidade. Então, se eu expandir aqui 2024 ou 2025, a gente pode ver que todos os meses eles vão estar contando 2 no meu subtotal. E se eu expandir um mês, todos os dias vão estar contando 3, porque são o meu terceiro nível de hierarquia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que bem importante para a gente poder fazer esses cálculos considerando o nível hierárquico. Podem deixar sugestões nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.